Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas, Paulo Rogério Ferreira. Paulo Rogério, falemos ainda sobre essa questão da qualificação dos peritos, porque a sociedade, eu acho que no todo, desconhece, não é? A qualificação que hoje faz dos peritos aqui de Alagoas, uma comissão, digamos assim, não é? Bem avaliada, portanto, estão na condição de mestres, doutores, também na área em que eles atuam, sim, não é? Sim, claro. Nós temos hoje no nosso laboratório de DNA uma doutora, aliás, uma aluna de doutorado, que é a Rosana, onde ela está concluindo seu doutorado, né? E temos o Marek, o doutor Marek, que ele já é doutor, ele foi aprovado no último concurso e vai trabalhar no laboratório de DNA. Conhecimentos que misturam técnica, conhecimento científico, Tudo. que garante a excelência na hora de definir um laudo, não é? Exato. Para você ter uma eficiência nisso, no trabalho pericial, aquele profissional ele tem que ser bastante qualificado, né? Por exemplo, hoje nós temos aqui no estado de Alagoas uma estrutura que, em comparação com a Polícia Federal, a gente sempre usa esse parâmetro, que é interessante, a gente não deve nada, certo? A questão de estrutura, certo? A gente precisa de mais algum, a gente ainda precisa de alguma coisa. A gente precisa de um prédio que se adapte à nossa realidade, mas a gente vai chegar. Agora, a gente tem profissionais com a mesma capacidade que um perito da Polícia Federal? Temos sim. Podemos nos tornar uma referência regional? Podemos. Tudo isso com o nosso pessoal. Hoje nós temos no Instituto de Criminalística um aparelho na área de informática forense chamado UFED, certo? É um aparelho onde ele quebra as senhas de qualquer smartphone hoje no mercado, certo? Um aparelho que vem surtindo um efeito fora de série, certo? Vem apontando, vem conseguindo tirar de dentro, né? Tirar do interior do aparelho, do smartphone, quebrar vitais, toda aquela sistemática ali de códigos para a elucidação de um crime. Claro, isso, né, com toda a autorização judicial necessária. Então, nós trabalhamos dessa forma. E isso daí surte efeito na investigação policial, entendeu? A gente hoje tem um contato bem interessante através de várias tecnologias. Uma delas é o WhatsApp. Então, a gente meio que em tempo real, a gente está trocando ideias com os delegados no local do crime. Então, se um delegado precisa de uma informação sobre determinado laudo, sobre determinada circunstância, ele hoje pode entrar em contato diretamente com o perito através do WhatsApp. Então, isso dá uma rapidez muito grande na investigação. Na questão... Pois não, pode complementar. Você falou da questão da qualificação. A gente constantemente tem que estar estudando. Na minha área de balística, constantemente armas são lançadas no mercado. Cada arma que é lançada no mercado, se quando possível, eu preciso, não só eu, como o pessoal no setor, os meus colegas no setor de balística, a gente precisa estudar, precisa entender como é o funcionamento daquela arma, qual é o tipo de cartucho, de munição que aquela arma pode utilizar. Então, isso demonstra que constantemente a gente tem que se qualificar. A gente tem vários setores que precisam de estudos, precisam de profissionais qualificados, mais profissionais qualificados, como, por exemplo, a área de documentoscopia, né? O que é que faz a área de documentoscopia? É a área que estuda
documentos, fraudes em cheque, assinaturas, notas, como é que se diz? Cédulas falsas, verdadeiras, cartão de crédito. Então, tudo isso, falsificação de identidade, falsificação, pessoais. Todos os documentos. A gente consegue avaliar isso hoje no nosso instituto e dizer com toda a segurança, olha, isso aqui é adulterado. Não, isso aqui não é adulterado. Perfeito. Né? Agora, a Assembleia Legislativa, há alguns anos, aprovou um projeto de lei para a criação de uma secretaria ambiental ligada. E a questão dos crimes ambientais, como ficam aqui no Estado, porque até agora, tanto o governo passado quanto o governo atual não criou uma secretaria para a defesa do meio ambiente, mas do ponto de vista também de a criação de uma delegacia contra crimes ambientais. Na verdade, foi isso. E como fica o setor que, na verdade, investiga também crimes ambientais? Excelente pergunta. Veja só, nós temos 4 agrônomos, certo, no Instituto de Criminalística hoje. Temos aproximadamente 5 biólogos hoje no Instituto de Criminalística, uma veterinária, certo, aprovada no último concurso. Crimes ambientais podem ser investigados aqui no Estado de Alagoas? Sem sombra de dúvida. A gente não tem esse setor. Esses profissionais que eu te falei estão alocados em outros serviços. Por quê? Porque a demanda é grande. Por exemplo, a grande maioria desses profissionais que eu te falei, de agrônomo, biólogos, veterinário, estão onde? Estão na área de perícias externas. É o pessoal que está fazendo a constatação e o levantamento no local do crime, quando poderiam estar atuando em crimes ambientais. Isso inviabiliza, inclusive, a reativação, digamos assim, ou a ativação de uma seção do meio ambiente, de um setor. É uma luta que nós temos hoje na criminalística, é a criação desse setor. Porque a gente sabe que tem uma demanda aí. A gente sabe que crimes ambientais vêm acontecendo. Ora, a gente tem um pessoal para isso, com todo o conhecimento, certo? Só falta o setor. Agora, para isso eu preciso de quê? De gente. Se eu tiver gente para trabalhar, eu posso oferecer esse serviço à sociedade. Eu posso dizer, ó, a gente agora pode fazer levantamentos em crimes ambientais. Então, assim, é de uma gama tão grande, certo? Os trabalhos do perito criminal, só que eles precisam ser reconhecidos. Pois é, e isso ocorre em toda a estrutura também da segurança, porque esses crimes são levados a delegacias que não é específica dos crimes ambientais e entra no rol de todos os processos que estão ali tramitando, digamos assim, nas delegacias. E passa, então, para uma questão até secundária ou terciária, né? De ser levada à frente. Não tem como... crime é crime, né? Mas a gente sabe que há um apelo maior dentro da sociedade, porque quando existe uma morte violenta, né? Então, dentro de uma sociedade, quando alguém morre de forma violentamente, certo? De forma violenta. Mas essa moça que morreu lá em Coruripe, né? A Jaciara, né? A Jaciara, aquele caso, foi de uma rapidez incrível que a polícia conseguiu elucidar este crime, né? Exato, é um exemplo. Houve um trabalho extremamente importante ali. Ora, se você não tiver uma estrutura perfeita, olha, porque se acumulam. O pessoal, poxa, é triste você dizer, é complicado você falar para a sociedade, existe uma fila. Não existe prioridade, mas crime é crime. Qual é a nossa prioridade hoje? Colocando crimes ambientais e crimes contra a vida. É claro que é o crime contra a vida. A gente tem que ir em cima, não que esse não mereça, vai merecer. A gente sabe que existe... Mas para isso existem delegacias no Brasil inteiro de crimes especializadas. Especializadas. Sim, claro. E caberia uma especializada no estado de Alagoas, não? Caberia. Não só apenas uma especializada em crimes ambientais, mas
crimes, algo específico como a parte contábil, crime contábil, certo? Hoje não contra temos... Contra a economia, alguma coisa desse algo nível. nesse sentido, que você pudesse avaliar essas situações. O que é que acontece? Você sobrecarrega a Polícia Civil, o trabalho do delegado, porque o delegado está lá. Vamos imaginar, o delegado ele passa 5 anos atuando na homicídios. Ele tem um know-how ali, ele tem um conhecimento acumulado. Nós vamos tirar esse delegado agora, olha, você vai para crimes financeiros. Ele vai desempenhar, mas você vai tirar um profissional que tem 5 anos formado para colocar em uma delegacia onde ele ainda vai começar a avaliar, você ainda vai preparar aquele profissional? É incoerente. Isso é uma prática comum nos estados de fazer remanejamento de delegados ou em Alagoas, como acontece? Gorete, olha, eu não posso te informar muito porque vai um pouco... É uma área específica na Polícia Civil. Né? Mas a gente sabe que existe essa carência aqui no estado de Alagoas. A gente precisa não só de delegacias especializadas, mas também de seções na perícia especializadas. Exatamente. Porque aí você tem para dar grupo... agilidade Exato, ao trabalho da investigação das delegacias. Perfeito, né? porque você tem um grupo específico trabalhando ali. E aí a troca de informação é mais rápida. O que uma pessoa fala para a outra vai ser recebida porque já faz parte da... Vai ser interpretada mais rapidamente. Exatamente. Aí vamos lá, aí você vai e pega esses profissionais, por exemplo, no caso dos peritos criminais, que tem qualificação para atuar na área de crimes ambiental, né, de crime ambiental. Aí você vai ter esse profissional, ele está lá, o conhecimento dele é na área de crimes ambientais. Não, você vai trabalhar agora com morte violenta. Ele vai desempenhar o trabalho dele. Mas, ora, eu poderia estou subutilizando aquele conhecimento. A expertise dele está na ambiental. Exatamente. Então, a gente precisa avaliar essa situação. Como é que se... Eu sempre falo isso. Você tem que trabalhar com 3 pilares. Eu imagino que isso funcione em qualquer serviço público ou em qualquer setor privado. Você tem que ter estrutura, você tem que ter gente para trabalhar e você tem que ter valorização, que seja salarial, profissional. Não tem como, você tem que falar de salário, certo? Se você tirar um desses 3, os outros não funcionam. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio dessa relação, certo? Não adianta você ter um excelente profissional com doutorado nas diversas áreas, certo, da criminalística. Você pode até dar um salário digno para ele, mas se você não tiver estrutura, se perde. Porque no final disso tudo... Todo o esforço pessoal... vai ser em vão. É verdade. Porque todo aquele conhecimento, com a estrutura e com a valorização, ele vai canalizar para onde? No laudo pericial dele. Porque é em cima daquele laudo que ele vai atuar. Perfeitamente. Então, nesse caso, o Estado tem que garantir aos profissionais, que são do Estado, essas 3 condições para que o desempenho da atividade esteja dentro da expectativa não só do Estado, como da população. Né? Sim, claro, claro. A sociedade ela precisa estar atenta a isso. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente volta já já.